A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje, 27 de outubro de 2018, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Mateus 4,18, que diz assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que jogava a rede no mar, porque eram pescadores. No versículo 19, no 4,19 diz assim, continuando: e lhe disse: vinde após mim, que vos farei pescadores de homem. Aqui é o Senhor, quando ele começou o ministério dele, né? Ele chamando, preparando os seus discípulos e chamando. Então foi o primeiro, o primeiro advento, o advento do Messias, né? Que ele chamando os seus discípulos, que foi sinalizado por três importantes afirmações. A primeira coisa que o Senhor ele veio à Terra com essas três finalidades. Foi para trazer o homem ao arrependimento, porque o homem estava afastado da glória de Deus, trazer o homem para perto de Deus. Então foi as três afirmações principais do ministério do Senhor Jesus. Era: arrependei-vos, siga-me e bem-aventurados. Então esses três são os três principais adventos do ministério de Jesus na terra. Então ele disse: vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Aqui quer dizer, no texto original, quer dizer caçadores de homens, né? O Senhor queria fazer deles caçadores de homens, capturadores de homens. Então o Senhor ele queria transformar aqueles homens que eram pescador de peixe, queria transformar eles em capturadores de homens, em caçadores de homens. Então o Senhor, foi o ministério que o Senhor veio à terra, foi esse. Ele veio trazer o homem ao arrependimento, para trazer para perto de Deus, que devido ao pecado ele estava afastado da glória de Deus. Então o Senhor veio trazer o homem ao arrependimento. Então esse que é o principal evangelho. Esse eu vejo o evangelho verdadeiro, que o Senhor, quando ele foi assunto ao céu, ele deixou o discípulo e de por todo mundo pregar o evangelho. É isso que o Senhor deixou para os discípulos. Então, aí depois disso, porque em Atos 2:37 diz assim: já foi a pregação de Pedro pregando o evangelho que o Senhor tinha deixado, né? O Senhor deixou os discípulos para eles pregar o evangelho da salvação, que é o advento principal do ministério do Senhor Jesus. Arrependei-vos, siga-me e bem-aventurados. Então aqui em Atos 2:37 diz assim, Pedro pregando o evangelho do Senhor Jesus para a multidão, né? E ele diz assim, aí diz assim, 2:37, em Atos 2:37, e ouvindo-lhes isso, compungiram-se o seu coração. E quer dizer, aqui ouvindo isso, compungiram o seu coração, quer dizer, se arrependeram devido à pregação que Pedro fez. Foi forte a pregação sobre a salvação, e eles se arrependeram, tipo assim, não, nós somos pecadores, então necessitamos de Jesus para a salvação. Então aqui ele diz assim: e ouvindo isso, compungiram-se o seu coração, e perguntaram Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Isso aqui já estava, a pregação de Pedro foi tão forte para aquela multidão, que como o Pedro estava pregando sobre a salvação, sobre o reino de Deus, então eles interessaram-se, eles queriam o que Pedro estava sentindo, eles também queriam sentir. E disse-lhe Pedro, o que Pedro disse? Foi o mesmo
que Pedro, quando Jesus quando começou o ministério dele, lá em Mateus, a primeira palavra, Mateus 4,17, a primeira palavra que Jesus falou foi: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E aqui Pedro também, no seu primeiro ministério, é o que ele disse em Atos 2,38, diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebeste o dom do Espírito Santo. Então, foi a primeira, no ministério de Pedro também foi a primeira palavra. Então, Pedro, ele foi bem orientado por Jesus como devia fazer. Então, ele foi bem orientado. E o Pedro fez do jeito que Jesus mandou, ele fez. Do jeito que Jesus pediu para fazer, ele fez no ministério dele, não distorceu uma palavra, O que Jesus pediu, ele fez no ministério dele. E no versículo 39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nos Senhor chamar. Aqui, todos que estão longe, aqui o Pedro diz aqui, todos que estão longe, que estão afastados. Então, Pedro estava pregando para os judeus e para os gentios também, para todos, todos que quiserem chegar ao arrependimento e aceitar Jesus, todos os que quiserem. Que Jesus veio para os judeus, só que os judeus não quiseram, não receberam Jesus. Então, Jesus pregou o evangelho, pediu para pregar o evangelho para todos. Entendeu? Todos que quiserem chegar, se arrepender e chegar ao Senhor Jesus. E aqui no versículo 40 diz assim: e com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados em que bom agrado receberam a sua palavra. Quer dizer, naquela época, muitos receberam aquela palavra no seu coração e se arrependeram da vida que levava e se entregaram a seus caminhos a Jesus. Aí continuando, diz assim: e naquele dia foram agregados quase 3.000 almas. Você vê um sermão de Pedro. Pedro deu um sermão que foram 3.000 almas salvas pela pregação de Pedro sobre o arrependimento. Pedro pregava o reino de Deus. Pregava o reino de Deus, como Jesus pediu para ele pregar, ele levar a palavra, ele levou, ele não distorceu nada, ele levou o que Jesus pediu. Aí ele se tornou a igreja primitiva. A primeira igreja surgiu em Atos 2. Aí depois que eles ficaram maravilhados com aquela pregação de Pedro, eles se reuniam ali para orar, para louvar o Senhor. Aqui no Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, o que o apóstolo falava vinha de Deus e eles faziam. Eles levavam o que o apóstolo falou para eles que era para fazer, porque o apóstolo Pedro, ele pregava a verdade, ele não distorcia, ele não pregava sobre prosperidade, sobre riqueza, eles pregavam a verdade, o reino de Deus. Só que hoje não se prega mais isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, ali eles viviam, ali no partir do pão, eles comiam juntos. Às vezes um irmão não tinha, estava faltando alguma coisa, eles ajuntavam ali, se reuniam e arrecadavam aquele alimento, aquela coisa, e levava para o irmão que estava passando necessidade. Então era assim, a igreja primitiva era a igreja maravilhosa, não tem nada a ver com essa igreja que nós vivemos hoje em dia, não tem nada a ver. E aqui continuando, diz assim no versículo 2:45, e vendia suas propriedades e bens, e repartiu com todos, segundo o que cada um necessitava. Quer dizer, aqui não é que eles vendiam as coisas deles, aquilo para eles que não estava fazendo falta, eles vendiam, eles doavam, vendiam, e para dividir com o irmão que não estava passando necessidade, havia necessidade de alimento, de alguma coisa, eles dividiam. Então eles viviam uma vida por igual. É isso que Jesus pediu para eles. Então, do jeito que Jesus pediu, eles estavam fazendo. E no 2:46 diz assim: e perseverando unânime todos os dias no templo,
no partir do pão e comiam juntos com alegria e simplicidade no coração. Quer dizer, não tinha, naquela época não tinha essa fofoca, não tinha ninguém que queria ser melhor do que ninguém. Então é totalmente diferente o evangelho que Jesus deixou para nós, esse evangelho que estão pregando hoje, essa maldita teoria da prosperidade. São pastores, são induzidos por demônios e estão conduzindo as almas tudo para o inferno, que não é esse o evangelho que Jesus pediu para pregar. Não é esse evangelho, não tem nada a ver com o evangelho que Jesus pediu, que Jesus deixou para os apóstolos pregar e dar continuidade. E hoje nós estamos vivendo na época da apostasia. O povo só pensa em dinheiro e no bem-estar, não está preocupado com o irmão, se o irmão está precisando de alguma coisa. Então não tem nada a ver com esse evangelho de antes, esse evangelho de hoje, da igreja primitiva. Nem se compara a igreja primitiva com essa igreja de hoje, não tem nada a ver. São doutrinas de homem, não tem nada a ver. Deus não faz parte dessas coisas. O Espírito Santo retirou dessas igrejas há muito tempo. O Espírito Santo ele não divide, ele não fica onde tem esses falcatruas, pecados, essas coisas, ele não faz parte. Aqui tem uma passagem aqui em Amós 5:21, que diz assim: o que Deus naquela época, Deus falava isso para o povo de Israel, né? O povo de Israel estava fazendo tudo errado, estava na doutrina errada, na idolatria terrível. Então o Senhor, tal como a igreja de hoje, então o Senhor, através do profeta Amós, usou o profeta Amós para alertar o povo de Israel. O que o Senhor diz? Diz assim, no versículo 5:21, diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não terão bom aroma para mim. Então olha o que o Senhor diz aqui. O Senhor diz que aborrece, que você vê, o Senhor aborrecia, aborrece e despreza as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não terão bom aroma em mim. Então o Senhor não compraz com essas coisas, com essa teoria da prosperidade, você entendeu? Pregando a terra, eles querem o ouro do céu aqui na terra, eles não querem nada com o céu. Então são pregadores que são conduzidos por demônios, que só não tem isso aqui, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus, meus amados. Eu estou falando, eu tenho que falar a verdade para os irmãos, não tem nada a ver com Deus isso. Aqui em 1 Coríntios 11:2, Paulo alertou também a igreja e diz assim: e vos louvo, irmão, porque em tudo vós lembrais de mim. Por tudo vós lembrai de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Aqui Paulo pediu, falou: vocês fazem do jeito que eu estou falando para vocês, como é que tem que fazer, que é o correto. O que era o que Paulo pediu para o povo falar? Falar a verdade do evangelho. Isso é o que é a verdade do evangelho? É santificação e salvação. É o evangelho da cruz, é esse. É a santificação e salvação, é indicar o céu, não indicar a terra. Não indicar a terra. Em 1 Coríntios 11:1 diz assim, Paulo diz assim: sedes meus imitadores, como também eu em Cristo. Então Jesus quer imitadores dele. Ele não quer pessoas que imitam o mundo. Jesus quer seguidores dele, como os discípulos. Jesus diz na palavra que o Senhor chamou os discípulos e disse: não, vocês são meus imitadores, porque eles imitavam o que Jesus falava, o que Jesus fazia, eles imitavam. Agora, hoje em dia, no atual realidade que nós estamos vivendo, a igreja atual, a apostasia, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver. Então, essa é a realidade. É a palavra de Deus. Você entendeu? Então a gente não pode dar ouvido a que pastor fala, o que pastora fala. Você tem que vir na palavra, ver se condiz o que ele está falando, se está batendo com o que a palavra do Senhor diz.